Atos capítulo 2, versículos 16 ao 21, a palavra de Deus diz, abra sua Bíblia, tem também na tela para você acompanhar. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Então, em primeiro lugar, nós estamos lendo uma palavra em Atos, no Novo Testamento, que já foi falada no Antigo Testamento. O Antigo Testamento se comprova no Novo Testamento. A Bíblia nunca se contradiz, ela sempre se complementa. Ela nunca fala uma coisa contrária da outra. Não, ao contrário, ela sempre está concomitante, ela está andando junto, em coerência. Então essa palavra descrita no livro do Antigo Testamento de Joel está sendo profetizada pelos apóstolos em Atos capítulo 2. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. A palavra podia ser pregada só por esse versículo. Preste atenção, quanto segredo aqui. Em primeiro lugar, nos últimos dias Deus derramaria o seu espírito. A pergunta que eu faço para você é: qual é o lugar que você frequenta? Qual é a mesa que você se senta? Qual é o ambiente em que você conversa que ainda o Espírito Santo não está derramado? Porque só tem espírito de carnalidade. Porque Deus não compactua com fofoca, mentira, divisão, orgulho. Qual é a mesa que você ainda está sentado, que você precisa se levantar nessa noite, para que o Espírito Santo seja derramado sobre a sua vida? Porque quando o Espírito Santo é derramado, os filhos e as filhas profetizam. Eles não repetem notícias ruins. Eles não murmuram das situações que ainda não venceram. Eles não criticam aquilo que eles não concordam. Quando o Espírito Santo genuinamente está sobre alguém, a evidência maior não é o falar em línguas. A evidência maior não é vir para o altar e debruçar chorando. Apesar disso tudo ser manifestação importante, mais importante do que isso é ter uma vida que condiz com o derramar do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela produz frutos. Mas o fruto do Espírito é amor, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, perseverança, paciência. Contra essas coisas não tem lei. Então vemos uma geração do alabanza, holy, holy, Aricanter Emanaias. Eu também sou desses. Mas eu quero que na segunda-feira, chegar no horário no meu trabalho e mostrar excelência para os meus patrões. Eu quero também pagar as minhas contas em dia, viver com aquilo que eu posso comprar e pagar. Eu quero também ter respeito com a minha esposa e com os meus filhos. Eu quero que eles estejam educados nos caminhos do Senhor. Eu quero tratar bem os animais, porque a palavra de Deus diz que o homem justo cuida bem dos animais. Eu quero tratar com respeito o meu próximo. Mas esse é o nível 1 do cristianismo. Vamos para o nível 2. Eu quero perdoar o imperdoável. Eu quero dar de comer a quem me fez mal. Eu quero dar de beber a quem se colocou como meu inimigo. Eu quero falar bem de quem me maldiz. Eu quero orar por quem me calunia. Esse é o nível 2, mas vai ficar mais difícil. Tem o nível 3. Eu quero ser apedrejado por amor a Cristo. Eu quero ser guilhotinado por defender o Evangelho. Eu quero gastar a minha vida falando de Jesus, porque é isso que mais importa. Quando o Espírito Santo é derramado sobre os filhos e as filhas, eles profetizam. Abra essa sua boca para profetizar e cale essa sua boca para maldizer. Porque o Espírito Santo evidencia a obra de Deus em nós. Da mesma forma como, pela lógica, se você é uma pessoa inteligente, você é, porque você está aqui nessa noite. Se o Espírito Santo, quando derramado, me faz profetizar, o Espírito dessa coisa ruim me faz maldizer, fofocar, criticar, murmurar. Pega esses crentes safados hoje, Deus, e converte o coração. Derrama o seu Espírito sobre eles. Amém. Profetiza. Profetiza. Os filhos profetizam.
Os jovens, eles têm visões. Perceba, jovem é ambicioso quanto ao futuro. Mas aqui, quando o Espírito é derramado, ele está colocando as suas ambições no bolso. O que ele quer é ter visões espirituais, visões da glória de Deus, visões da face de Deus. Sábado tem vigília, jovem. Dia bom para você queimar por Jesus e começar a ter visões. Visão de ganhar a cidade para Jesus, visão de fazer um sacrifício de jejum e oração, visão de ganhar alguém difícil, visão de perdoar alguém imperdoável, visão de manter uma vida santa, casta, pura. Olha que coisa linda. Visão de constituir família, visão de estudar e ser douto naquilo que Deus te deu dom. Mas veja, os velhos terão sonhos, porque os velhos, quando não estão cheios do Espírito Santo, já perderam a esperança. Eles acham que a vida acabou, que é isso e ponto. Mas não. Velhos cheios do Espírito Santo estão na casa do Senhor sonhando. É isso mesmo, pastor, nós vamos comprar, não só aqui, nós vamos comprar lá também. É isso mesmo, pastor, nós vamos dar 10 mil Bíblias esse ano. Pastor, é o seguinte, eu vou participar do Sorriso Fácil para dar uma ajeitada na minha dentadura, que eu quero ficar ali no acolhimento sorrindo e mostrando a plaquinha. Que bom que você veio. Dá para dar uma glória aí ou está difícil? Jovens cheios do Espírito Santo têm visões, não ambições. E velhos cheios do Espírito Santo têm sonhos. E sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu Espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima do céu, sinais na terra, sangue, fogo, nuvem, fumaça. O sol tornará em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E a palavra de Deus diz, e nós repetimos, a palavra de Deus que é poderosa para curar. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa noite será noite de salvação. Tem pessoas que vão se reconciliar com Jesus aqui, pessoas que vão se reconciliar com Jesus em casa, no trabalho, pessoas que vão se converter a Jesus aqui, pessoas que já estavam na igreja, mas não estavam convertidas ainda, vão se entregar aqui hoje. Porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas tem uma promessa, e esse ano é um ano de respostas do céu. E qual é a promessa? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nenhum vai se perder. O marido com o coração duro, que fala mal do pastor, ele vai estar aqui e vai ser o número 1 patrocinador dessa igreja, pode ter certeza. A esposa difícil, torneira pingando, chata pra caramba, vai ser idônea, leal, abençoada, e vai estar em todos os cultos e vigílias aqui. Vai limpar o banheiro na casa do Senhor. Não lava na tua casa, mas vai lavar na casa do Senhor. Os filhos rebeldes, desobedientes, eles vão ser cheios do Espírito Santo. Eles vão ler salmos, provérbios, vão orar em língua cedo, vão ter visões, amém? Porque quando o Espírito Santo vem, é isso que acontece. Mas vamos para a palavra. Entenda o que nós estamos vivendo hoje. Essa muitas vezes não é a realidade da gente. Nós estamos vivendo uma batalha. Tem uma batalha acontecendo. Acorda, farol. Todos os dias que nos levantamos para bater. Precisamos parar de acostumar em apanhar. Mas nós não batemos com as armas da carne. Nós não batemos com falação. Nós batemos com oração. Nós não batemos com a força do braço. Nós batemos com o joelho no chão. Nós não batemos criticando e maldizendo, se vingando e anunciando o terror sobre a vida dos nossos inimigos. Não, nós batemos com bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Nós batemos com jejum, com oração. É assim que nós vencemos a nossa guerra. E quando nós não conseguimos fazer nada disso, tudo que nós temos é a maior arma de batalha, que é a adoração. Tem dias que você não vai ter vontade de orar. Tem dias que você não vai ter vontade de falar de Jesus. Tem dias que você não vai ter vontade de fazer nada a não ser chorar na presença dele. Então você liga um louvor de instrumental, gospel, que é o que eu faço. Ou você liga um louvor de batalha. E aí começa, me ajuda, Gui. É assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. E aí chegou um boleto que você não tem dinheiro para pagar. E você sabe, Deus, eu achei que eu ia vencer, mas eu vou vencer assim. É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. E assim que eu luto minhas guerras. Aí você ora numa língua que você nem entende, mas você sabe que Deus está recebendo suas orações, suas lágrimas.
É assim que luto minhas Tem dia que tá todo mundo guerras. difícil, você começa. É assim, É assim que eu luto minhas guerras. Assim que eu luto minhas guerras. É assim. Então, entendendo que a nossa batalha não é apenas uma batalha cultural. Ai, a cultura está difícil, essa juventude está difícil. Ela não é uma batalha política de direita ou de esquerda, não. Ela não é uma batalha ideológica, é porque pregam isso ou pregam aquilo, não. Ela é uma batalha espiritual que envolve tudo isso. E se você estiver achando que vai resolver o problema do Brasil, de Campinas, da sua casa, com ideologia, você vai perder a batalha. Se você achar que tudo que você precisa fazer é se candidatar nas próximas eleições, pode acreditar em mim, não é assim que você vai vencer a guerra. Não é que não envolva tudo isso, aquilo que muitas vezes nós batalhamos espiritualmente. Mas a batalha espiritual, ela está acima, ela é um nível mais alto. É um nível onde nós precisamos ser soldados que reconhecem, em primeiro lugar, a nossa pequenez. E parar de depender daquilo que nós estamos acostumados a fazer e a fazer errado. Porque antes de Deus nos levar a vencer estações, Ele precisa limpar a gente das estações antigas. E esse processo de limpeza, eu não sei se você gosta de fazer faxina, mas eu gosto. E sabe por que eu gosto de fazer faxina? Não é porque é confortável. Eu gosto de fazer faxina porque de fato a casa fica limpa. Então quando a gente faz faxina, a gente não simplesmente coloca o robozinho lá. Não é só passar a vassoura no meio e um paninho qualquer, não. Você levanta as cadeiras e tira elas do lugar. A casa fica feia, o tapete fica jogado, a cama revira o colchão. Nossa, o armário está empoeirado. Eu preciso tirar tudo do lugar para que então Deus possa colocar do jeito certo. Então nessa noite, Deus quer nos alinhar, porque Ele está nos dizendo que o mundo ainda não está cheio do Espírito Santo. A batalha que vivemos é extremamente espiritual, e Ele não vai derramar o seu Espírito em algo que ainda está sujo e contaminado. É noite de alinhamento, farol. Então vamos lá, mãos à obra. Vamos começar eliminando. Hoje a palavra é, esse lado aqui fala, elimine. Elimine. Manifeste. Então nós vamos primeiro eliminar. Elimine. Depois, mais alto. Então nós vamos eliminar e manifestar. Vamos eliminar o mal normatizado e normalizado. Nós estamos achando que é comum fazer o mal. Nós estamos acostumando com o mal. É quando o pecado se torna não um acidente, mas uma cultura. A gente começa a se acostumar. Ah, tá tudo bem. Pequei hoje, peco amanhã também. Amanhã eu peço perdão, vou no culto, tá tudo certo. Isso mostra que a rebelião deixou de ser errado e passou a ser tradição. Tá tudo bem sentar na roda dos escarnecedores hoje. Não tem problema, tem nada a ver, isso é normal. Eita coisinha que faz crente se dar mal, não é mesmo, irmão? A gente vai se acostumando, normalizando a cultura do pecado e deixando de se arrepender genuinamente, com dor de morte. Já parou para pensar que se Jesus voltar na hora que você estiver pecando, tu vai ficar? Porque nem sempre vai dar tempo de ir na quarta profética, no domingo de manhã, no domingo à noite. Nós não podemos normalizar o pecado como uma prática. Deus está mostrando que Ele está chacoalhando as mesas. Ele está começando pela casa do Senhor, porque antes de mudar a política, Ele precisa mudar a igreja. Antes de levantar chefes, homens de integridade no seu trabalho, Ele precisa começar a levantar líderes de integridade na igreja. Porque a palavra de Deus diz que o julgamento começará pela casa do Senhor. Então não se assuste, não fique perplexo com as notícias. Simplesmente agradeça, porque Deus é um Deus de amor, um Deus de graça, um Deus de misericórdia, um Deus de restauração. Há momentos na história que nós vamos precisar aprender que pecado não pode ser normal. E esse é o momento que nós estamos precisando aprender isso. Houve momentos que precisamos aprender que a lei está debaixo da graça. Mas agora não é esse momento que nós estamos vivendo. Aprenda a discernir o momento.
Por um tempo a igreja ela foi muito rígida, mas ela se tornou o oposto, extremamente permissiva. E Deus não está nos opostos, Deus está no equilíbrio. Não é tornando a igreja permissiva, tornando a graça algo barato, que nós vamos vencer a religiosidade do tradicionalismo e do legalismo. Mas é sabendo que sim, eu pequei, eu tenho uma chance, eu vou levantar, mas isso precisa fazer dor no meu coração, isso precisa me angustiar. Senhor, pequei contra ti pequei, não é normal o que eu fiz, tem misericórdia de mim. Ó Deus, em pecado concebeu a minha mãe, eu estou sofrendo das iniquidades dos meus antepassados, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu cometo a todo instante. Por favor, Deus, afasta de mim essa prática pecaminosa, eu não quero mais pecar, Deus. Elimine a normalização do mal. Pior é quando o erro é celebrado, né? Pior é quando um homem é colocado para presidir a comissão de defesa da mulher. Ah, mas eu não me identifico assim. O problema é seu. Você nasceu com um órgão sexual masculino e você nunca vai dar à luz. Ponto final. Isso não é política, isso é espiritual. Isso não é ideologia. Isso é, fez Deus o homem e a mulher. E achar que isso tem que ser celebrado. Não falar nada na igreja, porque vai que a gente acha que pode dar alguma zica. Pois eu digo, pelo poder do nome de Jesus, nós não normalizamos o pecado aqui, nós não celebramos o erro, nós não vamos aplaudir o absurdo. Ao contrário, nós queremos a presença de Deus e ela não se manifesta de qualquer jeito, em qualquer lugar. Porque quando você vem aqui, você quer que dê certo. Mas como é que pode dar certo se eu celebro tudo que é errado? Não, mas Deus é bom, longânimo, misericordioso. Ele é longânimo sim, mas não é cúmplice. Tem paciência sim, mas não é sem caráter. Para uma quarta profética, estava bom para um culto de doutrina, pastor, essa. Vamos eliminar a autonomia que nos afasta de Deus. É gente que vive independente. A palavra de Deus diz, olha, aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria. Nada é bom para ele. Ele trabalhou no Café Farol, ele reclamou, ele saiu e vazou. Ele começou no acolhimento, também não gostou. É muito chato. Ah, eu não gosto da IBD também, escola bíblica. Deus me livre, estudar a Bíblia, ainda chegar uma hora mais cedo antes do culto. Não se envolve, não se desenvolve. Senta e levanta e reclama daquilo que ouviu. Pessoas que são independentes, elas são donas de todas as suas ideologias, elas só não percebem que estão narcisistas, isoladas e sozinhas, completamente apáticas, não desenvolvendo o plano que Deus tem para eles, porque o plano de Deus não se desenvolve em independência. Nós somos totalmente dependentes de Deus e totalmente interdependentes uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Pessoas que acham que vão bombar sozinhas têm a síndrome de Lúcifer, só se for para o inferno. E ainda assim, Lúcifer, quando desceu para o inferno, levou 3/4, um terço de anjos, 33% de anjos. Sabe para quê? Porque ele não queria fazer o inferno sozinho. Pessoas que acham que elas têm o dom, a vocação, elas chutam a falta e defendem o gol. Podem ser chamadas também de vice-deus. Não prestam contas, não se submetem, não aceitam correção. Elas substituíram Deus por elas mesmas. Independência de Deus se chama escravidão disfarçada. E quem não se submete a Deus não consegue se submeter ao próximo em amor e em honra. Quando a palavra de Deus nos instrui, tratem todos com amor e honra, considerem o outro superior a você mesmo. Pessoas inaptas a aprender, a depender de Deus e a depender do outro, são pessoas disfarçadas
de Deus. E às vezes elas têm até um discurso gospel, mas elas estão rendidas ao próprio caos. O caos de viver a limitação que a mediocridade propõe. Carlito Paz diz algo que eu gosto muito e vou parafrasear. Ninguém faz nada grande sozinho. Se faz sozinho, não é grande. Se você tem uma vida pequena, um propósito pequeno, e tudo é pequeno na sua vida, e no Retiro Forja eu falei, aliás, no Culto Forja eu falei, até aquela coisa é pequena, tem algo que você precisa melhorar. Nem que seja pedir ajuda médica. Para de viver a mediocridade sozinho. Comece a celebrar o corpo de Cristo. Celebre líderes influentes. Celebre o seu pastor, a sua pastora. E não é porque eu sou pastor aqui não. Porque eu celebro os meus pastores. Celebre a comunhão com os irmãos. Celebre ser confrontado por alguém. Celebre quando alguém te dá uma dica de ouro e não cobra nada para você. Celebre, ainda que não seja o conselho que você gostaria de ouvir. Celebre. Elimine a dor mal administrada. O problema, irmãos, não é que a gente vai sentir dor. A gente vai sentir dor, a vida é cheia de dores. O problema é para quem e para onde nós levamos as nossas dores. Todo mundo aqui passa decepção. Todo mundo aqui sofre frustração. Todo mundo aqui já tentou uma coisa que não deu certo. Todo mundo aqui tem desafios difíceis. Todo mundo, cada um no seu nível. Nenhum jardim aqui é mais verde do que o do outro. Cada um na sua proporção, de acordo com a medida da graça que o Senhor nos confiou. Ninguém aqui tem uma vida fácil, porque facilidade não estava no plano de Deus. Ele disse, eu venci, vós vencereis. Eu resisti, resistam também. Abafar, desabafar, mas não se tratar, não resolve. Nós temos que aprender a eliminar essa dor mal administrada. A resposta é, número 1, corra para Jesus. Você quer falar? Não tem pessoa melhor para você falar sem ser julgado do que Jesus. Não tem pessoa melhor para você falar tendo resposta certa do que Jesus. Não tem pessoa melhor para você compartilhar até mesmo a sua própria limitação diante da dor. Porque tem horas que a gente não está afim de perdoar, a gente não está afim de ser paciente, a gente não está afim de ir para frente, a gente só está afim de viver aquela mazela. Então vai para Jesus e fala, Jesus, eu estou aqui mazelado, sequelado, magoado, ressentido, traído, chifrado, eu estou aqui viúvo, morto, eu estou sem esperança, eu estou desempregado, eu estou lascado, Jesus, me ajuda. Chegou para Jesus e fez isso, a primeira coisa que ele vai fazer é acalmar seu coração. A segunda coisa que ele vai fazer é dar uma palavra de direção. A Bíblia tem muitas palavras de direção. Mas a terceira coisa que Jesus vai fazer é colocar você no caminho certo, com as pessoas certas. E então você pode sim pedir conselhos. E então você pode sim pedir ajuda. E então você pode sim compartilhar de opiniões que vão interferir positivamente na sua história. Para de conversar com as pessoas aquilo que você ainda não levou para Deus. Porque quando a gente traz a nossa dor aqui para o altar, ela se torna um testemunho. Mas quando a gente traz a nossa dor sem digerir para outras pessoas, além de poder ferir outras pessoas, nós estamos estragando o propósito de Deus na nossa própria vida, porque ela não vai se resolver. E pior é quando as pessoas que têm dores similares se juntam. Eu não queria falar isso, mas eu tenho que falar. Fica um lambe-lambe. Lambe ferida daqui, lambe ferida cá. Chora aqui, amigo. Mas não sai do lugar, não resolve. E depois de lamber muito, cheio de saliva, perdigotos, contaminação, vai infeccionar essa ferida. Em vez de colocar um metiolate do meu tempo, que eu sou de 85, irmão. Metiolate de macho arde. Bota na ferida esse trem. Depois dá uma acalmada com o nebacetinho. Tá tudo certo.
E vai ficar maravilhoso, vai curar essa porcaria dessa dor. Ninguém quis ser ferido, mas nós fomos. Ninguém quis ser traído, mas também fomos. Ninguém quis ser decepcionado, mas também aconteceu. Ninguém quis quebrar, mas aconteceu, acabou. E aí o que a gente faz? Fica lambe-lambe. Eu tô quebrado, eu também. Oh, meu Deus, decepcionado, eu também. Olha, tal pessoa olha, você vê essa pessoa bombando e eu aqui lascado. Isso, eu também não gosto de ver isso. A pessoa bombando e eu aqui lascado. Só que o que acontece? Você fica mais lascado, o outro vai bombar mais, porque o outro tá aprendendo suas lições e você tá lambendo ferida. Ainda bem que a gente vai chegar na hora de manifestar, vai melhorar esse sermão. Glória a Jesus, ó Pai. Elimine o orgulho. O orgulho bloqueia o agir de Deus. A palavra de Deus diz que Deus não tem problema com o pecado, com o pecador, mas tem problema com o orgulho e com o orgulhoso. Ele diz que Ele afasta do orgulhoso. A palavra de Deus diz que Ele se afasta do orgulhoso, mas Ele se aproxima daqueles que buscam Ele com integridade e inteireza de coração. Olha, você pode estar quebrado, você pode estar em pecado, você pode estar triste, frustrado, decepcionado, mas se você chegar nesse altar hoje e dizer assim: Senhor, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu sou totalmente insuficiente, eu preciso da Tua graça, eu não consigo me curar dessa dor, faz anos, cura a minha vida. Pode ter certeza que no mínimo você vai sair daqui com conforto e com um novo caminho. O orgulho bloqueia o agir de Deus. E aí nós vamos ter duas opções para vencer o orgulho. Ou nós vamos voluntariamente nos quebrantar, como o salmista Davi diz em Salmo 51, um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Se sacrifícios agradassem a Deus, se puxar peso fosse o que Deus quisesse para você, se ajoelhar no milho fosse a solução, então, meu irmão, estaria tudo certo. Você paga com a sua própria carne. Mas não é o que a palavra de Deus diz. Deus é tão eterno. Então, sem que haja cura. Está com o cartão de crédito estourado e está tomando café gourmet de R$ 26 a xícara. Está com o coração ferido porque foi chifrado e ao invés de ir para o pastor pedir uma oração e um conselho para não ser mais corno, fica cantando outras mulheres como se fosse a solução. Está seco espiritualmente, não sente mais a presença de Deus. Postam os stories com provérbios, mas nem leu aquele provérbios que mesmo postou. Confundiu o dia, postou errado. Deus resiste ao soberbo. Deus não negocia com gente orgulhosa. O quebrantamento voluntário hoje evita você ser quebrado amanhã. Porque quando você é quebrado por Deus e pela vida, às vezes não tem chance de cura. Aconteceu isso com um sacerdote na Bíblia, Eli. Ele foi quebrado sem que haja cura, que houvesse cura. Mas aconteceu isso também com Saul. Porque Saul foi repreendido diversas vezes pelo profeta. Mas ele achou que o profeta estava falando demais. E ele continuou nas suas velhas práticas. Elimine o orgulho nessa noite, farol. Mas não se esqueça de eliminar o ressentimento. Pastor do céu, quanta coisa que eu tenho que eliminar. O negócio está tenso, irmãos. Os crentes estão precisando se converter nessa noite. Elimine o ressentimento. Você não esqueceu o que aconteceu, você guardou. E guardar não te fez bem. Aprisionado. Pastor, mas como que eu esqueço? Eu não tive amnésia. Não tem problema. Enquanto você não esquece, você ora. Já que você lembra, você entrega para a pessoa certa a sua dor. Deus, eu não consigo perdoar essa situação que aconteceu na minha vida. Eu não consigo perdoar essa pessoa. Tem misericórdia de mim. Me ajude a virar essa página. Sabe o que vai acontecer?
De repente, o poder de Deus vai vir sobre a sua limitação e a sua fraqueza, e de um dia para o outro você começa a virar a página. Deus derrama uma dose de serotonina sobre você, Ele faz você se achar a pessoa mais bonita desse universo. Você vira a página do passado, e de repente no futuro adiante, já tem uma promessa linda e maravilhosa para você. Eita, glória a Deus! Tem gente chorando o leite derramado. Para! Pastor Júlio Vertulo tem um livro maravilhoso sobre isso, O Limite do Choro. Tudo bem chorar porque magoou, tudo bem chorar porque traiu, foi traído, tudo bem chorar porque perdeu, mas tem uma hora que o choro tem um limite. Quanto mais próximos de Jesus estamos, mais rápido esse choro passa. Perdão não é emoção, é decisão. Você não cura aquilo que você insiste em resolver, justificando, negando, transferindo culpa. Ah, porque tal pessoa nunca deveria ter feito aquilo. Não vai adiantar, ela já fez. Esquece. Sabe, guardar ressentimento é a mesma coisa de tomar veneno e querer que o outro morra. Já ouviram isso? Tomar veneno não vai matar o outro, vai matar você que está tomando veneno. O ressentimento, ele tem uma raiz que a Bíblia chama de amargura. E a palavra de Deus diz que a gente não deve guardar nenhuma raiz de amargura. Qual que é o caminho, pastor? Em primeiro lugar é parar esse caminho errado. Em segundo lugar é orar para que Deus te ajude a vencer. Declarar, em nome de Jesus eu perdoo. Em nome de Jesus eu avanço. Vamos, farol, vamos declarar? Em nome de Jesus eu perdoo o meu passado, eu perdoo o meu ofensor. Vamos verbalizar isso. Eu perdoo aquilo que me fizeram, eu perdoo a traição, eu perdoo o roubo, eu perdoo a maledicência, eu perdoo a tentativa de estragar minha reputação, eu perdoo. E aí você confessa. Isso já libera no Espírito Santo um poder sobrenatural e uma graça para você viver esse caminho no coração. Perdão não é emoção, meus irmãos. Repita comigo: perdão não é emoção, perdão é decisão. Gosto muito de uma definição da Dev Tyrus. Eu assisti muito a Dev pregando, e uma das vezes ela pregou sobre isso, falando do poder da mesa que perdoa. E ela disse: olha, perdoar é o seguinte: a pessoa te deve, mas você pega aquela duplicata de dívida. Duplicata é um termo antigo, mas ainda existe. Uma confissão de dívida da pessoa, e você fala assim: ó, tá tudo bem, você não me pagou, mas eu vou carimbar aqui, ó, tá pago. Vamos fazer isso agora, farol? Na autoridade do nome de Jesus. Repita comigo: na autoridade do nome de Jesus, cobertos pelo sangue de Jesus, nós deixamos nesse altar nessa noite toda raiz de amargura e ressentimento. Nós deixamos o opressor, nós deixamos o veneno da amargura, e nós declaramos: está pago. Mais uma vez, está pago. Não deve mais nada a você, esquece, avança. Ah, está muito baixo esse glória a Deus dos crentes. Mas eu não vou ficar ressentido não, porque a palavra de Deus diz que eu não posso ficar chateado. Eu tenho que ser inofensável. Elimine a amargura. Hebreus 12:15. Tomem cuidado para que ninguém afaste vocês da graça de Deus. Pessoas amarguradas não experimentam o favor de Deus. Olha, Provérbios 3 e 4 diz assim: guarde a bondade e a fidelidade, ate-as como um colar no seu pescoço, escreve nas tábuas do teu coração, e encontrarás favor diante de Deus e dos homens. Não, gente, esse versículo é uma chave. Sabe o que significa favor? Dívidas pagas. Solução para o que você está orando ali há um tempão. Sabe o que significa favor? Significa sem força você vence, porque você vence pela graça. Favor é algo que não merecemos, mas que recebemos do alto. Favor é o sonho realizado sem ter que trabalhar anos como escravo. Favor vem de Deus, mas não é para todos. Favor tem quem sabe manter no coração lealdade e benignidade.
Então, para você tornar-se benigno e leal, você precisa abrir mão da amargura. Não existe bondade na amargura. A pessoa fala assim: não, aquela pessoa é tão boa, mas tão boa, ela é tão boa, mas tão boa, que deram mancada com ela. Ninguém podia dar mancada com aquela pessoa, porque ela é muito boa. E aí ela ficou muito chateada. Deixa eu dizer, essa pessoa não é boa, essa pessoa é orgulhosa. E ela se orgulha de fazer o bem. Porque pessoas humildes fazem o bem sem contrapartida. Elas não colocam expectativa de receber de volta o bem que fazem, porque não fazem para outros, faz para Deus. Ou vocês pensam que o pastor tem que raciocinar como? Ai de mim, se me tornar uma fonte amarga, para derramar sobre vocês amargura ao invés de cura. Mas vocês acham que o dia de um pastor é fácil? A semana de um pastor é fácil? O ano de um pastor é fácil? É pressão espiritual, é pressão humana, é pressão até na velocidade que você responde ou deixa de responder o WhatsApp. É uma loucura. E agora que a igreja está crescendo, meu Deus do céu, todo sábado tem 400 festinhas para ir. E ai, se o pastor não picar o cartão na festinha, fica magoado, ressentido. Falta do culto mais do que qualquer pessoa. Mas se o pastor não vier a um culto, porque ele ou está pregando fora, ou viajando com a família, por que você não veio na igreja, pastor? Eles estão glorificando porque está faltando glória nos crentes aqui. É noite de se converter, é noite de parar de mimizinho, é deixar de ser ressentido. Se quiser eliminar aquilo que está impedindo você de virar a página para a próxima estação, a Bíblia está chegando, vai ser uma Páscoa linda, mas infelizmente não vai ser para todos, só vai ser para quem eliminar as mazelas que o Senhor nos manda eliminar. É a palavra da verdade, meu irmão. Hoje Deus quer fazer uma faxina. E se você não manifestar o Espírito Santo, a sua carne vai manifestar. Porque não tem bom aqui não, a começar de mim. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos redimir. Não tem bom aqui. Pessoas que praticam bondade praticaram de acordo com a vontade de Deus, mas se praticaram com a esperança de terem contrapartida, praticaram para sua própria vaidade e orgulho, Deus não recebe. Quando me pedem dinheiro emprestado, eu entendo, está doado, porque eu não quero ficar com raiva se a pessoa demorar para me pagar. Está doado. Quando eu faço bem a alguém, eu não espero que essa pessoa retribua o bem a mim. Porque se ela fizer, vou ficar feliz. Gratidão está raro. Mas se ela não fizer, a minha semente foi para Deus. Ele me trará recompensa. Quem vive para Deus não tem expectativa no homem. Então nessa noite nós precisamos nos esvaziar para deixar Deus nos limpar e nos encher. Então agora nós vamos começar a manifestar. Mas se vocês não começarem a manifestar, eu vou dar uma chacoalhada no ouvido de vocês. Manifeste uma voz profética ativa. Sabe, irmãos, quem se cala diante do erro se torna cúmplice. Irmãos, pregar uma mensagem aqui que vai fazer o seu ego ficar massageado, não vai trazer testemunho depois do vídeo da oferta. Há pessoas que passam anos e anos ouvindo aquilo que lhes agrada, mas nada mudou nas suas vidas. Porque melhor, a palavra de Deus diz, melhor é uma verdade difícil do que um beijo falso. Eu nunca vi na Bíblia uma pessoa que falou a verdade, que agiu com interesse e integridade, mesmo errando, não tenha tido graça e misericórdia de Deus. Exemplo, Pedro, deu uma espadada na orelha do soldado.
Logo em seguida, Jesus repreendeu, ele se arrependeu. Negou Jesus por 3 vezes, mas se arrependeu, chorou amargamente. Jesus restituiu, e sobre Pedro ele fundamentou a igreja. Mas Judas, beijinhos doces, caráter safado. Não é que nós não precisamos melhorar a maneira como nós comunicamos a verdade. Acho que pessoas sinceras precisam sempre melhorar. Mas dizer que um erro sincero vale mais do que um acerto falso, isso não é bíblico. Não resolve a vida, não traz solução, muito menos milagre. Nosso Deus é um Deus da verdade. Manifeste a palavra profética, mas manifeste também uma vida de clamor. Tem coisas que ninguém vai conseguir resolver, e declarar também não vai adiantar sozinho. Tem horas que se você não pegar firme com Deus e lutar a sua própria guerra, com jejum e oração, não queira que eu lute por você aquilo que você não está disposto a lutar. Muitas vezes nós usamos os nossos líderes, pessoas mais maduras na fé, o amigo, a amiga que ganhou a gente para Jesus, a gente usa essas pessoas como muletas da nossa fé. Pastor, ore por mim. Eu oro, irmãos, mas se você não orar, não resolve. Esse ano é um ano de respostas do céu, mas para ter respostas do céu tem que ter clamor na terra. Cadê você pagando o preço da oração para a sua própria vida, pela sua casa, pelo seu ministério? Cadê você acordando meia hora mais cedo, manifestando aos céus que existe um servo bom e fiel, uma serva fiel que não se cansou? Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. As pessoas vão chegando na Farol, elas vão ficando muito felizes, impressionadas. Os milagres começam a acontecer, pessoas são curadas, aleluia, glória a Deus por isso, é Deus quem faz. Mas deixa eu falar uma coisa, enquanto você não vê, tem gente orando por você. Enquanto você não sabe o que acontece, tem pessoas administrando bem os seus recursos. Enquanto você não está aqui durante a semana, tem um time trabalhando para que isso aqui aconteça de maneira excelente. Deixa eu te dizer, as coisas externas são consequências das coisas internas. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Outro dia um irmão falou para mim: pastor, meu cabelo está caindo. Vocês não sabem, não tem ideia do que o pastor ouve. É tanta coisa que você não faz ideia. Seu cabelo está caindo, irmão. Eu falei: passa uma solução chamada minoxidil na cabeça. Pastor, eu já passei. Eu falei: então toma uma finasterida, uma dudasterida, alguma coisa para ajudar a acabar com essa recepção hormonal. Pastor, eu já tomei. Eu falei: então vou te indicar um doutor para te fazer um implante, já que não está funcionando de dentro para fora, nem de fora para dentro. Só o médico dos médicos. Deixa eu te dizer uma coisa: nenhuma solução externa gera uma produção interna, mas produções internas gera resultados externos. O seu tempo com Deus que você acha que ninguém vê, Deus vê. Aquele jejum que você fez que ninguém viu, Deus viu. Aquela resposta que você podia dar, mas você guardou, Ele recolheu. Aquela lágrima que você chorou no oculto sem ninguém ver, Ele recolheu e transformará em júbilo de alegria. Saiba de uma coisa: Deus é fiel e é justo. Não existe injustiça nele. Tudo que você faz diante dele está revelado no céu. Orações insistentes quebram cativeiros persistentes. Essa frase da minha sogra que está nos ouvindo, não quis fazer a oferta, mas vai pregar domingo. Pode escolher o culto, ela vai pregar nos dois. Eu dei a chance dela fazer a oferta hoje para eu liberar ela de um culto domingo, mas não quis fazer, então ela vai fazer 2 cultos domingo. Pode escolher o que você quiser vir. Porque orações insistentes quebram cativeiros persistentes. Tem alguém aqui que vai lutar a sua guerra? Pastor, eu estou cansado. Eu estou tão cansado. Esse março veio para me destruir. Não, meu irmão. Esse março veio para te fortalecer. Esse março veio para tirar essa versão de menino que você estava carregando.
e transformar você num homem forjado por Deus. Esse março está tirando essa menininha melindrosa e tornando uma leoa de oração. Esse março está deixando casais imaturos tornarem-se em casamentos saudáveis, equilibrados e maduros. Esse março está permitindo resistência, porque Deus disse: você é forte, você consegue. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Jesus venceu o mundo e Ele me prometeu, você também vencerá. Não tem outra verdade sobre a minha vida. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele venceu o mundo, eu também vencerei. Nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Nós condenamos em juízo todo argumento que se levanta contra nós. Pode cair 1000 de um lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Toda palavra de maldição lançada contra mim bate em retirada em nome de Jesus. Eu tenho o escudo da fé e lanço a espada do Espírito. Agora caiam por terra as palavras de maldição, as tentativas de difamação, as calúnias e maldições. Nós vamos avançar, largar tendas, encher esse lugar da glória de Deus. E a glória de Deus atrairá muitos, muitos e muitos para Jesus. Manifeste. Entenda uma coisa, família: não existe vácuo no plano de Deus. Se você não manifestar as obras de Deus, o diabo vai fazer graça. Pastor, está tudo quebrando na minha casa. Pastor, meus filhos não dormem. Pastor, saí com o carro, bati, no mesmo dia furou o pneu. Chamei o seguro, daqui a pouco furou o outro. Não deu tempo nem de passar no borracheiro. Pastor, tropecei e caí. Meu Deus do céu, agora estou com dor de cabeça. Até quando tu vai ser esse crente frouxo e medroso? Tu está com mais medo do capeta do que ele de você. A palavra de Deus diz que nenhuma arma forjada contra você prosperará. Ele está te assustando e intimidando demais. Está na hora de você se levantar como um leão, uma leoa do Senhor e dizer: aqui não. Nessa casa, não. Aqui eu sou blindado pelo poder do sangue de Jesus. A minha mente tem o capacete da salvação. Não, a minha mente não vai ser atingida por pensamentos malignos. Pastor, eu não consigo parar de pensar besteira, eu nem consigo dormir de tanta coisa que eu penso. Para de pensar, irmão. Descansa, relaxa. Pastor, eu não consigo. Consegue. Começa a dizer assim: abençoado é o sono dos justos. Deus dá aos seus amados enquanto ele dorme. Eu descanso na fidelidade de Deus. Pastor, eu não consigo. Então você descarrega todos os seus pensamentos acelerados em oração. Vamos fazer isso? Quem tem pensamento acelerado, coloca a mão na cabeça aí. Em nome de Jesus. A paz que excede ao entendimento guarda minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Eu vou deitar nessa noite, eu vou pegar no sono como nunca, porque só tu me fazes descansar tranquilo. Aos seus amados o Senhor dá enquanto dorme. Eu sou amado do Senhor, eu vou receber enquanto eu durmo. Me dá o sono dos justos, Deus. O sono profundo, o sono reparador. Me faz descansar na sua fidelidade. Aí você parou de orar e começa de novo aquele monte de pensamentos. Aí você começa a orar tudo que você está pensando. Deus, estou preocupado com isso, com aquilo, aquilo outro, com aquilo, aquilo outro. Você não vai orar nem meia hora que você vai dormir, eu tenho certeza. O diabo não quer que você ore. Olha, se ele estiver lutando contra o seu sono, ele vai te ajudar a dormir. Nem o diabo quer que você ore. Você vai dormir como ninguém nessa noite, em nome de Jesus. Porque você está manifestando. Você não está dando espaço para o inimigo manifestar. Você está manifestando. Irmãos, não tem vácuo. Não tem neutralidade no mundo espiritual. Nós estamos vivendo uma batalha. Se você não manifestar, se eu como pastor aqui não ensinar a verdade para vocês, vocês vão ver alguma besteira que vai afofar o ego. E aí você vai falar assim: ai, que delícia ouvir isso, que gostoso. Faz tão bem para minha alma. E começa a viver um evangelho sem poder, uma vida sem avanço, um monte de crise sem solução, um ministério infrutífero, e fica na mediocridade. Precisando postar e overpostar. Sabe esse termo, overposting? Você começa a overpostar, porque você precisa mostrar fora que está tudo bem dentro. Mas na verdade, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, ou quando você olha no espelho, você se vê um fracassado, uma fracassada, um medíocre, uma pessoa sem poder espiritual para vencer as próprias batalhas. Não, aqui não.
Aqui o crente, quando olhar no espelho, vai ver o leão da tribo de Judá. A crente, quando olhar no espelho, vai ver uma mulher virtuosa e cheia do poder do Espírito Santo. Aqui o crente, quando estiver adorando, vai ter mãos limpas e um puro coração. Porque a palavra de Deus diz: quem habitará no seu tabernáculo? Quem viverá no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas e um puro coração. E aí você vai manifestar uma adoração inabalável. Esse é o nível máximo de guerra. Pastor, estou cansado, não consigo orar, estou triste, estou deprimido, estou oprimido, estou sentindo o hálito do inferno. Deixa eu te dizer, você vai adorar. Porque a palavra de Deus diz, olha quanta palavra de Deus, a palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então eu vou adorar. Eu vou adorar sem vontade. Eu vou adorar porque adoração não é vontade. Eu não estou com vontade de adorar. Eu vou adorar porque adorar é a minha condição. Eu conheço quem Deus é. Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é digno de ser adorado. Está tudo ruim, a casa está caindo, está tudo quebrado. Eu vou adorar porque o inimigo não tem vez quando eu começo a adorar. E que Paulo e Silas fizeram quando estavam presos injustamente na prisão, meus irmãos? Tem dá para rolar aí, é Ishla, né? Eu ia para a faculdade ouvindo essa música, no meu fusquinha bege. Porque não há cadeias, porque não há cadeias, porque não há cadeias. Adoras. Não há cadeias que ficam diante de um crente que adora. Vocês estão prontos para que então a gente possa viver Atos 2, que a gente começou essa palavra? Prontos para um derramado Espírito Santo? Filhos profetizando, jovens tendo visões e velhos sonhando? Só existe uma chave nessa noite: invocar o nome do Senhor. Manifeste. Fiquemos de pé na presença de Deus. Eu sei que as pessoas são mais metódicas, mais comedidas, mais racionais. Até me identifico com elas. Por incrível que pareça, eu sou essa pessoa todos os dias. Quando eu subo nesse altar, o Espírito Santo me transforma num profeta sem medo. Mas eu sou uma pessoa extremamente comedida. Sou extremamente sistemático. Minhas orações muitas vezes são silenciosas. Eu não estou aqui para julgar a altura da sua oração. Há outras pessoas que são extremamente efusivas, intensas, sanguíneas. E o Senhor também ama receber essa expressão. Talvez você seja completamente analítico, calculando todas as fases da oração. A oração tem que ter reconhecimento de Deus, pedido de perdão de pecados. E está tudo certo, Deus também recebe essa sua devoção. Mas tem uma coisa que nessa noite eu quero expressar como igreja junto com vocês. E é um coração sem reservas. Do jeito que Deus te fez, eu gostaria que agora você manifestasse todo o seu coração diante dele. Porque eu sei que essa é a hora mais preciosa do culto. É o momento em que nós, de fato, depois de entendermos a palavra, nós conseguimos entregar para ele aquilo que nós estávamos segurando até chegar aqui. Eu sei que a partir de agora, a minha parte ela é tão diminuta. É a obra do verdadeiro Espírito Santo trabalhando no seu coração. Eu quero te pedir que agora, de uma maneira concentrada em Deus, com toda a sua alma, com todo o seu corpo, com todo o seu entendimento, com toda a sua vontade, você comece a manifestar adoração, você comece a manifestar clamor. Hoje Deus está restaurando a sua sensibilidade espiritual. Hoje Deus está fazendo você discernir o que você estava ignorando, está mostrando as raízes que precisam ser arrancadas. Hoje Deus quer trabalhar o seu interior, porque é uma noite de decisão, é uma noite onde nós decidimos entregar, nós decidimos eliminar, nós decidimos que no altar tem solução.